Olá pessoal, tudo bem? Eis a grande pergunta: por que foi necessário que Jesus fosse para o deserto? Para aquela turma que diz que ele era 100% homem, 100% Deus, seria muito fácil dizer apenas o seguinte: Jesus foi para o deserto e ele venceu. Por quê? Era Deus. Rapidamente eles fazem na conclusão ou na construção dessa resposta deles, eles fazem uma espécie de comparação entre o que eles vivem, a quantidade de coisas que acertam, a quantidade de coisas que erram, com aquilo que Jesus passou lá no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi 100% homem, igualzinho a mim, igualzinho a você. E quando eu falo homem, eu quero dizer ser humano. Então as mulheres se incluem também nisso aí, tá? Todo o processo que Jesus passou lá no deserto serviu para que em todo o tempo do seu ministério ele estivesse preparado, tanto para bater de frente com o sistema religioso, como para ensinar aqueles que são improváveis que é possível eles estarem em uma posição na sociedade em que será muito maior do que os prováveis. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que fazem parte de um grande ministério, pessoas que têm um status grandioso e que às vezes você almeja no teu coração estar nesse ministério ou até ter um determinado cargo, uma determinada promoção ou um determinado status. Mas eu quero te alertar sobre uma coisa. Primeiro, não existe status que seja real se não vier pelo chamado do Senhor Jesus. Um chamado que requer várias coisas, entre elas uma pessoa madura, uma pessoa idônea, uma pessoa que tem um padrão bíblico familiar, uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo e uma pessoa que tenha capacidade de orientar as pessoas, capacidade de ensinar as pessoas, que tenha uma boa comunicação e, sobretudo, inteligência emocional. Esses são atributos de um bom líder, de uma pessoa que de fato vai te conduzir para um lugar muito mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que nós vemos é o seguinte: às vezes o desejo do nosso coração é tão grande em obter um cargo, em obter ou chegar lá, ter um status, ter uma posição em um determinado ministério, que nós forçamos isso a acontecer. Nós não vivemos os processos, nós não vivemos o passo a passo da vida espiritual para chegar em determinado local. Então sugiro para você que você pense 2, 3, 5, 10 vezes antes de querer um cargo ministerial. E por que isso? Você pode me perguntar assim, por quê? Porque se você ultrapassar, se você pular barreiras, você pode até ter um status, mas você não se mantém nele. Se você pular etapas, por exemplo, se você não tiver dentro de você bem claro para que o jejum serve, você vai conseguir trazer para você uma glória que não é sua. Quando as pessoas olharem para você e dizer, nossa, esse homem, essa mulher jejua demais. Essa dali sim é uma mulher de Deus. Esse ali sim é um homem de Deus. Você vai estar trazendo a glória de Deus para você. Porque você não sabe o real motivo do jejum. O que o jejum faz no seu corpo. O que o jejum faz na sua mente. Outra coisa. E isso
só abrindo um parêntese, já explicando, você aprende no deserto. Como nós estamos estudando sobre deserto, sobre aquilo que Jesus passou, e sobre aquilo que o povo de Israel passou, e sobre as diversas visões em ângulos diferentes que nós precisamos saber entender e compreender para não dar uma interpretação errada ou não trazer uma coisa que não tem texto, contexto bíblico, ou até uma visão, uma revelação que não tem embasamento bíblico. Para que não traga também, junto com isso, a ignorância, que é falta de conhecimento. Tá? Então, se você de fato deseja e tem no teu coração uma chama ardente para fazer algo para Deus, para fazer a obra do Senhor, como é popularmente conhecido quem trabalha em ministério, para você fazer isso você tem que viver algumas etapas, você tem que, acima de tudo, compreenda o que é amar o teu próximo. E não somente como a lei manda, que é ama o teu próximo como a ti mesmo, mas o amor ao próximo segundo o que Jesus ensinou. Eu não sei se você lembra dessa passagem, mas Jesus falou assim: ame o teu próximo, assim como eu vos amei. Olha quão forte é isso. Olha quão maravilhoso e grandioso é isso. Você amar alguém acima de você mesmo. Porque foi dessa forma que Jesus te amou. Então, faz total sentido você imitar essa, digamos, essa forma do amor de Jesus e implantá-la na sua vida em favor do teu próximo. Deixa eu contar uma situação para vocês. Eu precisei pegar o transporte urbano algumas horas atrás. E chegando no terminal, tem aquelas casinhas que vendem café, lanche, salgados e tal. E logo que eu me aproximava ali juntamente com a minha esposa, uma mulher do nada nos abordou e disse: Senhor, paga um lanche para mim, eu tô com fome, paga um espetinho para mim. E pelo tipo de abordagem, eu fiquei um pouco atônito, meio sem saber o que fazer, porque foi meio que de surpresa. Então eu decidi pagar. Eu disse: pode pegar o lanche ali, pode pegar que eu pago. Aí, isso que eu fiz causou revolta nas pessoas que estavam ali ao redor. Olha só como é que está a mentalidade do ser humano hoje, século 21, ano de 2022. Talvez você esteja vendo esse vídeo aí muito tempo na frente. Essa é a data, tá? Nós estamos no mês de maio de 2022. Então, aquelas pessoas ali ficaram revoltadas comigo e começaram a me questionar por que eu paguei comida, um lanche para aquela pessoa. Eu falei assim: não importa o que ela seja, importa o que eu sou. Quem faz a diferença sou eu. Se eu tivesse na mesma situação, eu gostaria que alguém também fizesse alguma coisa por mim. Aí a pessoa contra-argumentou e disse: mas isso é vagabundo, isso não vale nada, isso só vive na rua pedindo. Se fosse uma pessoa doente, que não pudesse trabalhar e tal, até poderia ajudar, mas pode trabalhar, é jovem e tal. Daí eu comecei a pensar, eu conseguiria criar um novo argumento para debater com aquelas pessoas, mas não valeria a pena a quantidade de energia gasta e a ignorância das pessoas. Porque dificilmente você consegue mudar a mente de quem já tem uma determinada idade. Passou a vida inteira sendo ignorante e vai continuar até o final da vida sendo ignorante.
Eu poderia usar um argumento, por exemplo, precisa-se que se faça o bem, porque foi o que Jesus ensinou. Jesus disse assim: os pobres sempre tereis convosco. E ele também diz: dá a quem te pede. E alimentar uma pessoa em determinada situação, independentemente do que ela seja ou não, pode ser uma plantação que vai mudar algo dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Vai mudar aqui, vai mudar aqui. Porque se eu conseguir fazer o bem somente para as pessoas que merecem, que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de pessoa eu serei ajudando alguém que merece? Se é por merecimento, voltamos então para o tempo da lei. E se eu quiser de fato viver no tempo da lei, eu tenho que cumprir todas elas. Porque está escrito em Tiago que se eu tropeçar em um só dos mandamentos, eu sou culpado por todos eles. Daí eu penso, não é melhor que seja transmitido o amor do que todas essas regras sem noção? Outro argumento bem simples que eu poderia usar naquele momento, mas eu estava falando com 2, 3 pessoas que já eram de certa idade e tem uma cultura regional que é uma cultura fechada, não é uma cultura fechada para novas ideias. Eu decidi apenas dar um sorriso e sair. Não me sentindo envergonhado, porque, de certa forma, elas têm um tipo de razão em não fazer aquilo. Agora pensa comigo. Deu vontade de dizer assim, tá, mas de qual Bíblia você está tirando isso? Uma senhora já, 60 e poucos anos, olhou para mim e disse: você sabia que você está cometendo pecado? Ajudar uma pessoa vagabunda dessa que pode trabalhar? Então, na hora eu usei a inteligência emocional, eu esperei a brecha dos 12 segundos, de 8 a 12 segundos, para que não viesse uma resposta automática e sem filtro. E eu olhei para ela assim, eu disse... E eu pensei em falar ainda, de qual Bíblia a senhora está tirando isso? Mas iria começar ali todo um contexto religioso, ao qual eu não faço parte, e eu não debato sobre isso. Se não houver um crescimento no conhecimento e alguma coisa boa para tirar daquela situação, eu não debato, não entro em confusão, não entro em conflito. Agora, se for haver evolução, aí é outra história. Aí pode contar comigo para uma boa briga. Tá? Então eu saí de lá e comecei a pensar. Então, eu só preciso, segundo aquela situação, segundo aquele contexto. Então eu só preciso ser bom com as pessoas que merecem? Ou eu só preciso ser bom desde que eu goste da pessoa? Desde que ela se encontre em uma determinada posição na sociedade? E é assim que eu tenho que ajudar pessoas? Se eu estiver fazendo isso, sabe do que Jesus me chama se eu estiver fazendo isso? De hipócrita, de fariseu. Leia os evangelhos e você vai ver quantas vezes Jesus repreendeu os fariseus que só faziam o bem para aquelas pessoas que mereciam. Uma vez até reclamaram porque Jesus estava ceando, estava confraternizando com as pessoas que eram consideradas pecadores, que eram os republicanos, que eram os vendedores, que eram as prostitutas. Ele fez uma mesa inteira e estava sentado no meio de todos eles, ceando. Até que Jesus disse, na sua imensa sabedoria, que ele aprendeu desde criança, segundo Isaías capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Jesus usa
a sua imensa sabedoria e diz: o médico não vem senão para os doentes. Usando essa alegoria e esse exemplo, ele diz e ele mostra aonde está aquilo que nós verdadeiramente precisamos fazer. Qual é o lugar onde nós devemos direcionar aquilo que é de nós e aquilo que é bom. E tudo isso a gente aprende, sabe aonde? No deserto. Depois da tentação. Deserto faz referência clara, muito clara, a dificuldades. Enquanto você está aí reclamando das suas dificuldades e dizendo que não tem mais jeito, dizendo que você não dá conta, dizendo que você não vai para frente, gente, aí está a oportunidade de você aprender coisas novas, aprender coisas boas, aprender coisas que vão tirar você da tua mediocridade e vai levar você para um próximo nível. Abandona a religião, deixa a religião de lado. Sabe o que é religião? São aquelas regrinhas sem noção, baseadas em um versículo bíblico só, sem texto e sem contexto. Colocando um fardo pesado em cima das tuas costas. Se liberta disso. Viva o Jesus é o suficiente. Aliás, diga para você mesmo, Jesus é o suficiente. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Assim como eu faço, assim como eu tenho falado para vocês. Vocês não têm nada a perder. E você pode dizer assim, mas é uma visão diferente, é que você tem uma visão, eu tenho outra e tal. Existe sim, mas não lança isso fora de contexto, não. A visão de interpretação, ela precisa ter uma base, um embasamento. E o embasamento é dentro de uma só coisa. Nosso manual de regra e fé. A nossa bússola moral que aponta para o norte da salvação e da vida eterna, que é a palavra de Deus. Você não pode deixar isso do lado, de jeito nenhum. Já conversou com o papai hoje? Essa é a minha pergunta para você. Você já conversou com o Senhor Jesus hoje? Ainda não? Então vamos conversar com Ele agora. Vamos, pelo menos, agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade e por mais coisas boas que Ele tem colocado na nossa vida. Se prepare que se você estiver disposto a abandonar a religiosidade, você vai encontrar coisas em Jesus que você jamais viu. Você vai começar a ter um relacionamento com Deus que nem será mais necessário um intermediário, uma outra pessoa para fazer isso por você. Você será capaz, na verdade você já é capaz de ter livre acesso ao Pai. Você só não descobriu isso ainda, tá bom? Creia e fale que Jesus é o suficiente. Com certeza algumas pessoas vão entrar em conflito com você. Viva o conflito e espere um tempinho que ele passa. As dificuldades são assim. Elas vêm, nós temos que vivê-las e isso passa. Para dar espaço para um novo momento, um novo acontecimento na nossa vida e uma nova forma de viver e uma nova mentalidade em nós. Então, esperem com paciência. Passem pelos processos. Não pulem etapas. Não façam isso. Isso vai trazer problemas para vocês mesmos. Não façam isso de jeito nenhum. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Eu queria estar num local físico. Queria, de certa forma, dar um abraço em cada um de vocês aí que me assistem, que acompanham o meu trabalho, mas ainda não é possível. Mas calma, as coisas estão se encaminhando, está havendo uma evolução grandiosa
e em pouco tempo nós estaremos em um local físico. O Ministério Gente Livre, ele nasceu da vontade de bater de frente com a religiosidade. É fácil? Não, não é. É mais fácil o Senhor Jesus salvar uma prostituta, uma pessoa que entregou a sua alma ao diabo, do que salvar um religioso. Acreditem, é muito difícil. O religioso, ele já tem suas convicções formadas, e tudo o que vier que for diferente dos seus padrões, das suas regras e daquilo que ele já faz, ele considera que é maligno, que é do diabo. Então é muito difícil. É mais fácil Jesus tirar alguém do inferno e salvá-lo, tirar a alma dessa pessoa do inferno e salvá-la, do que um religioso. Tá bom? Então, em breve, local físico, Ministério Gente Livre nasceu para isso. Tá certo? Grande abraço a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever, dar um joinha. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Até breve.